Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem. Fomos enganados. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. É a famosa frase, aqui se faz, aqui se paga. Isso é um vestígio do sistema religioso, é um vestígio do sistema religioso evangélico. Que algumas pessoas que já estão na graça ainda estão com esse vestígio. Isso aqui a gente vai entender, eu tenho falado isso em algumas mensagens. Porém, é sempre bom tocar nesse assunto, porque tem pessoas novas entrando na graça. Pessoas que estão há pouco tempo na graça. Então é importante que a gente sempre toque nessa tecla, porque essa expressão aí não foi literal e não tem absolutamente nada a ver conosco, nem com os dias de hoje. Por isso que o título é Fomos enganados. Nossos amados irmãos evangélicos estão sendo muito enganados, que através dessa passagem, isso aqui é uma estratégia do sistema também para levar medo e terror por nossos amados irmãos evangélicos. E a gente vai compreender aqui mais uma vez com relação a esse contexto que não tem nada, absolutamente nada a ver conosco, nem com os dias de hoje. Na mensagem de ontem, a mensagem anterior, que eu abordei essa tragédia, essa desgraça que aconteceu no interior de São Paulo, onde 61 pessoas morreram. Eu coloquei na mensagem 62, mas foram 61 pessoas que morreram. Eu recebi muitas mensagens, eu li todos os comentários. E eu confesso que eu fiquei muito feliz, porque no final da mensagem, quem me conhece sabe que eu acredito que tudo, absolutamente tudo é da vontade de Deus. E eu fiquei muito feliz porque mais de 90% dos comentários, os comentários estão alinhados naquilo que eu também creio. Eu sei que não é fácil a gente acreditar que tudo é da vontade de Deus, porque nós nascemos dentro de um sistema religioso, dentro de uma bolha religiosa, onde nós passamos muitos anos, décadas. Já nascemos, na verdade, dentro desse sistema, de que existe um Deus com os seus anjos, Satanás e seus demônios. E mesmo para aqueles que estão na graça, novos na graça, eu reconheço que existe uma dificuldade de compreender isso. Mas quando a gente começa a amadurecer na graça, crescendo na graça e no conhecimento, a gente chega facilmente à conclusão de duas uma. Ou tudo é da vontade de Deus, ou Deus não existe. Porque a gente, sem o véu da religião, não tem como a gente mais acreditar num Deus que está lutando, que está guerreando, que está pelejando. Não entra mais na nossa cachola aqui esse Deus, o Jesusinho da igreja evangélica, né? Que precisa dos evangélicos para ganhar almas para ele. Vamos ganhar almas para Jesus. É um Jesusinho muito fraco, né? Eles não compreendem essa passagem que 3.000 almas foram salvas. Ou seja, 3.000 pessoas, 3.000 judeus compreenderam que Jesus era o Messias de quem os profetas profetizaram. E essas 3.000 pessoas, 3.000 judeus, 3.000 almas foram salvas. Salvas de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Então o sistema religioso evangélico, principalmente, não tem interesse que entendamos isso. Por isso que prega essa heresia, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ora, que evangelho? Quando Jesus disse isso lá em Marcos, Paulo não tinha sido levantado. Ou seja, disse para os seus discípulos para pregar o evangelho da circuncisão por todo o mundo de Israel.
Paulo não tinha sido levantado o evangelho da circuncisão, que era para dizer aos judeus que Jesus era o Messias, de quem os profetas profetizaram. Apenas isso. Quem creu foi salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. E quem não creu foi condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. 1 milhão de judeus morreram. João teve a visão de lago de fogo. Morreram mais de 1 milhão de judeus. Em abril do ano 70 começou essa grande tribulação, essa única tribulação. Mas os evangélicos nunca foram ensinados a essas verdades. Então eu fiquei muito feliz pelos comentários da mensagem de ontem, porque eu creio que tudo é da vontade de Deus. Tudo é tudo. Então essa desgraça, Deus, essa coisa boa, Deus, tudo é da vontade de Deus, porque eu não consigo imaginar um Deus que não queria que isso acontecesse e aconteceu sendo ele onipotente. Não é? Porque se Deus foi injusto porque fez isso acontecer, ele também seria injusto se ele pudesse, ele pode evitar e não evitou. Então, de qualquer maneira, usando esse argumento, Deus foi injusto. Ou foi injusto porque fez, ou foi injusto porque deixou acontecer. Mas ele não é injusto. Eu tenho falado aqui que, por mais trágico que seja, estarrecedor que seja, depois que a carne tomba, o espírito volta para Deus. Então, esses 61 espíritos foram arrebatados. E 3 pessoas que não viajaram, que chegaram atrasadas, nada. Não foi o dia deles. Entendeu? Porque a gente não vai viver nem um minuto antes, nem um minuto depois daquilo que Deus já escreveu para a gente. O que vai acontecer, já aconteceu. O Salmo 139:16 diz: Eis que todos os meus dias foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Você acha que essas 61 pessoas não foi da vontade de Deus? Que a falha humana, ou a tempestade, o gelo, frustrou os planos de Deus? Eu estou falando o Deus que eu prego, não é o deusinho aí da religião graça, o deusinho da religião evangélica católica, não. Eu estou falando o Deus que eu creio e propago aqui no canal Acorda Povo de Deus. Então eu não acredito nisso, não entra mais na minha mente que está acontecendo algo que não seja da vontade de Deus. Esse é o Deus soberano. E eu fiquei muito feliz com os comentários de ontem dessa mensagem, onde mais de 90% das pessoas, Júlio, eu acredito. Júlio, realmente é muito triste, mas eu creio que foi da vontade de Deus. Foi o tempo de vida dessas 61 pessoas. Eu creio nisso. Então eu ouvi vários comentários nesse sentido e que me deixou muito feliz. Porque esse entendimento é um processo, gente. É muito difícil acreditar nisso. Não é fácil. Só Deus para tirar o véu. Mas quando existe a maturidade, né, o entendimento na graça plena, é uma questão de tempo as pessoas acreditarem que de fato tudo é da vontade de Deus. Algumas pessoas me refutaram, eu acho que com certeza até alguns ateus que disseram: Deus não é mecânico. Teve um que botou aqui: Júlio, Deus não tem nada a ver com isso, Deus não é mecânico de avião. É verdade, ele não é mecânico, ele não é médico, ele não é meteorologista, ele não é nada disso. Mas ele fez o mecânico, ele fez o médico, ele fez o meteorologista. Tudo foi criado por ele, tudo ele fez. Deus é tão poderoso que até ateus ele fez. Então é lógico que a tempestade, a falha humana, seja o que for, não pode frustrar os planos de Deus. Por isso que é fácil chegar à conclusão que tudo, absolutamente tudo, é da vontade de Deus. Mas repito, eu creio, isso aí é um amadurecimento. A pessoa não entende a graça. Nossa, realmente inferno significa sepultura, diabo nunca foi um ser, os últimos dias de Israel, esse livro aqui é um livro histórico, não é profético, e de repente também a pessoa vai ter esse entendimento que tudo é da vontade de Deus. Principalmente quando a gente se depara de uma tragédia, de uma coisa absurda, não é fácil a gente assimilar que realmente foi da vontade de Deus.
Mas quando a pessoa começa a crescer na graça e no conhecimento, é uma questão de tempo para a pessoa chegar a essa conclusão de que tudo, por mais que doa, por mais que haja sofrimento, tudo, absolutamente tudo é da vontade de Deus ou ele não existe. Então eu fiquei muito feliz com os comentários. Realmente, de fato, tudo é da vontade de Deus. E apareceu aí um ou dois ateus que dizem, né, não falta oportunidade, né? Cadê Deus? Cadê os deuses? Porque esses ateus militantes do YouTube, não estou generalizando, eu tenho um amigo aqui ateu, que é uma pessoa maravilhosa, é na dele, enfim, eu não procurei saber qual o motivo que levou ele a ser ateu. Mas quando eu combato e denuncio essa insanidade que é o ateísmo, porque é insano o ateísmo, com todo respeito, eu interajo com ateus aqui. Então esses ateus do YouTube, esses militantes, na verdade não são ateus, eles são pessoas frustradas com Deus. Todos eles, esses ateus militantes do YouTube, estou me referindo a eles, essa panelinha que está aí ganhando dinheiro, eles têm uma história triste para contar. Pode ter certeza disso. Eles eram ex-pastores e eles se frustraram de alguma forma com alguma tragédia, com algum acontecimento que aconteceu na vida de cada um deles, fazendo com que ele demonstre raiva de Deus. Porque não é um ateísmo, não é? É uma frustração com Deus. Eu nunca vi um ateu dizer que Jesus mentiu, que Deus mentiu, que Paulo mentiu. Ora, se esses personagens nunca existiram, como é que eles mentiram? Então você vê que esse ateísmo militante está cada vez mais difícil provar a inexistência de Deus através da ciência. Porque os cientistas estão provando a existência de Deus e até histórias da Bíblia vindo à tona. Você vê que encontraram um livro aí que conta a infância de Jesus. Foi encontrada uma pedra dizendo, prefeito da Judéia, Pôncio Pilatos, a quem dedica. Então você vê que o tempo vai passando e vai se mostrando evidências da existência de Jesus, de Paulo, dos personagens e da Bíblia. Então está cada vez mais difícil provar que a Bíblia não foi inspirada por Deus. Então os ateus hoje, essa militância ateísta, o que é que eles dizem? Um comentário que eu tive ontem aqui com relação a essa mensagem do acidente de São Paulo. Cadê Deus? Cadê os deuses? Esse meu amigo, eu respeito todos os ateus, seja bem-vindo. Enfim, a gente não bate de frente porque a gente sabe que até esse entendimento ateísta é de Deus. Deus é tão poderoso que até ateus ele faz. Porque eu acho isso uma insanidade muito grande, a pessoa não acreditar num Criador. Então vamos lá, digamos que um ateu, Júlio, não faz sentido, eu não acredito no mundo espiritual, negócio de Espírito Santo, arrebatamento, eu não acredito nada disso no âmbito espiritual. Agora, negar que existe um Criador que fez isso, 10 dedos, cada um com a sua função, o corpo humano, o sol, a lua, as estrelas. Se o Sol fosse mais perto da Terra, não haveria seres humanos aqui na Terra. Se a Lua fosse mais próxima da Terra, não haveria sobreviventes, seres humanos na Terra. A Lua, que controla as marés, enfim, as estrelas, o ser humano, a máquina humana, o gene masculino, feminino, 8 bilhões de habitantes com as digitais diferentes, os animais aquáticos, selvagens. Gente, tudo isso é uma evidência escancarada da existência de um Criador. Então a pessoa pode até dizer, Júlio, morreu, acabou. Beleza, tudo bem, você acredita nisso, tudo bem. Agora, negar a existência de um Criador, não. Aí, para mim, com todo respeito, é uma insanidade. Mas essa insanidade também é de Deus. Então teve uns aqui que botou, acho que um ou dois, e cadê Deus? Cadê os deuses? Então eles focam, principalmente esses ateus militantes do YouTube, eles focam na desgraça. Eles não são ateus, eles são caçadores de desgraça no meio religioso, no meio evangélico, no meio cristão. Então ele vê, por exemplo, olha aí, 61 pessoas morreram, cadê Deus? Se eu fosse um religioso, eu diria, não, Deus agiu dando livramento a 3 que não viajaram. Vai dizer para esses 3 que Deus não existe? Ah, o avião da Chapecoense caiu, cadê Deus?
vários sobreviveram. Um acidente de ônibus, vários morrem, vários sobrevivem. Cadê Deus? Alguns sobreviveram. E aí eu posso usar o argumento que Deus deu livramentos a esses que sobreviveram. Mas o ateísmo militante foca na desgraça, foca na tragédia, principalmente no meio evangélico. Então esses são os ateus militantes ateístas do YouTube que eu também combato e denuncio. Mas pode ter certeza, todos eles, sem exceção, esse ateísmo do YouTube, cada um tem uma história triste, frustrada contra Deus. E eu já falei também que qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. Ninguém sabe como eu vou reagir, como você vai reagir diante de uma tragédia da nossa família. É a mesma coisa com relação a um assalto. Então você vai ser assaltado, qual é a recomendação da polícia? Não reaja. Não é para reagir. Não, beleza, eu não vou reagir. De repente você se depara com um assalto e você reage. É uma coisa, né, que você é impulsionado a isso. Você não tinha intenção, mas o momento fez você reagir. A mesma coisa é quando você se depara com algo muito trágico que aconteceu com cada um ateu militante desse aí do YouTube. Uma tragédia. Qual vai ser a reação? Eu não sei qual seria a minha reação. Qual a sua reação? Ninguém sabe. Então, qualquer um de nós, diante de uma tragédia na nossa família, pode dizer, não, eu não acredito mais em Deus. Mas isso no âmbito espiritual não muda nada. Se o mundo fosse ateu, não ia mudar nada. Quando a carne tombasse, o espírito volta para Deus. Agora, negar a existência de um Criador, aí para mim é uma insanidade. Mas, repito, essa insanidade também é de Deus. Então, resumindo, eu fiquei muito feliz com alguns comentários de pessoas que disseram, Júlio, muito triste, um disse eu chorei, realmente uma coisa trágica, absurda, mas eu creio que foi sim da vontade de Deus. Como é que um acidente, como é que um gelo, se foi gelo, se for uma falha humana, vai frustrar os planos de Deus? Gente, isso não entra mais na minha cabeça. Não entra, se entra na sua, eu acho que é falta de maturidade ainda na graça. Mas eu tenho certeza que lá na frente você vai concordar comigo. Assim como várias pessoas dizem, eu estou cansado de ler aqui, Júlio, eu te detonava, Júlio, eu já te ofendi, hoje eu acredito naquilo que você fala. Porque o entendimento da graça é um processo. Até eu, todos os dias, eu cresço na graça e no conhecimento do Senhor. E eu repasso para vocês, para a gente crescer juntos, tá certo? Então esse é o tema da mensagem, que eu já tenho falado aqui em outras mensagens com relação a esse tema. Pois o que o homem semear, isso também colherá. A lei da semeadura, aqui se faz, aqui que se paga. Isso é uma heresia. Vamos analisar essa mensagem. Antes, olha só, eu creio nisso aqui, gente. Olha que isso não é uma revelação não. Está lá Isaías 45:7, eu causo bem, eu causo mal. Eu causo o bem e eu causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. O bem e o mal pertencem a Ele, gente. Gente, Deus não é humano. Você tem que entender que esse linguajado humano, né? Deus não é humano. Por isso que Deus pode fazer tudo. Que Ele está certo. O Deus que diz não matarás, matou e mandou matar. O Deus que diz não roubarás, mandou saquear o Egito. A gente vê tragédias sendo acometidas pelo próprio Deus, que Deus mandou. Lê lá, 1 Samuel 15:3, o que Deus mandou fazer. Coisas terríveis, mas a gente tem que analisar que Deus não é humano. E tudo que Ele faz, Ele está certo. Ele não vai ser comparado com um vocabulário humano. Você vê, Deus abomina a mentira. Mas lá em Reis ele usou um espírito mentiroso que se levantou, Deus concordou, porque Deus tinha um plano para matar Acabe. E Deus disse ao espírito mentiroso, vai. O espírito sugeriu falar mentiras. E Deus disse, vai. Essa palavra, adjetivo mentiroso, isso é humano. Deus pode fazer tudo, que Ele está certo. Deus não é humano. A gente precisa compreender isso. E isso aqui está escrito, gente, eu creio. Então, na medida que a gente vai tendo maturidade, a gente começa a perceber exatamente essas duas coisas. Ou tudo é de Deus, ou Ele não existe.
Eu não consigo imaginar um Deus que está dizendo, faço não, estou de olho em você, viu? Estou de olho em você. Não faça isso não. Gente, isso aí é para uma mente religiosa. Deus não está lutando, Deus não está numa batalha, Deus não está numa peleja. Não existe uma guerra de Deus e os anjos, Satanás e um demônio. Isso aí é criação da religião para levar medo e terror para os nossos amados irmãos evangélicos, acreditando que de fato existe uma luta, uma batalha espiritual. É mentira desses abutres, desses cães gulosos. Nunca houve nenhuma batalha espiritual. Deus nunca esteve guerreando. Deus nunca teve inimigos. Os inimigos levantados por Deus na Bíblia foram levantados pelo próprio Deus. E Deus levantou pessoas para combater esses inimigos. Os sistemas religiosos que eu combato e denuncio, eu tenho consciência que foram levantados por Deus. Tem gente que diz, Júlio, se foi levantado por Deus, eles estão fazendo a vontade de Deus, por que você combate e denuncia? Porque combater e denunciar esses sistemas religiosos levantados por Deus também faz parte dos planos de Deus. Tudo no script dele. Deus não é a favor da unanimidade. Todos estão fazendo a vontade dele. Então eu creio nisso aqui, que anuncia o fim desde o princípio. Que fim se o mundo não vai se acabar? Eclesiastes 1,4. Gerações vêm, gerações vão, e a terra permanece para sempre. Salmo 37, 29. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Nós já estamos nesse período. Que fim? Esse fim foi o fim para Israel, o fim de Israel no ano 70. Ele está dizendo que anuncia o fim desde o princípio. Então você acha que esse fim aqui vai ser frustrado? Você acha que Deus determinou você vai morrer com 90 anos de infarto e você vai cair de queda de avião? Que Deusinho é esse, gente? Eu não creio mais nesse Deus. Se você acredita, eu respeito. Respeitar é uma obrigação. Concordar ou discordar é um direito de todo cidadão. Então ele disse que anuncia o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, não aconteceram. Que digo, o meu conselho será firme para Israel. E farei muitas, toda a minha vontade. Tudo que me agrada. Tem tradução. Isaías 46, 10. Ó Jó 42, 2. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum são quantos? Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quer dizer que essa queda do avião não estava nos planos de Deus? Não. Quer dizer que o gelo, a meteorologia, enfim, seja o que for causado pelo acidente, uma falha humana, isso aí frustrou os planos de Deus? Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você percebe aí que aos poucos a pessoa vai compreendendo. E é justamente isso que eu fiquei muito feliz nos comentários dessa mensagem de ontem, Júlio. Eu acredito que tudo é da vontade de Deus. Isso é uma tendência para quem está na graça quando está sem um véu da religião. É questão de tempo concordar que tudo é da vontade de Deus. Então, olha só, o Salmo, o Gálatas 6,7 é exatamente o resumo desse texto aqui. Pois o que um homem semear, isso também colherá. Isso está em Gálatas 6,7, que diz, não se deixe enganar. De Deus não se zomba, não se deixe escarnecer. Pois o que um homem semear, isso também colherá. Veja só, perceba que Paulo está mandando uma carta para a igreja da Galácia, os Gálatas. O título desse contexto lá em cima, em Gálatas 6,1, tem façamos o bem a todos. Paulo está diante de uns judeus, de eleitos ali que compreenderam ali o evangelho, as igrejas da Galácia, os Gálatas. Isso foi uma carta. Gente, a gente precisa compreender isso. Paulo escreveu 14 cartas. Na verdade, foram 11 destinatários, aí dividiu Coríntios, 1, 2 e tal, e para facilitar a leitura e o entendimento, 14 cartas, 11 destinatários, mas na minha opinião foi 11 cartas. O homem é que dividiu, 1 Coríntios, 2 Coríntios,
1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Dividiu para facilitar. Inclusive esse negócio de Coríntios, por exemplo, Gálatas 6, 7. Isso também foi o homem com a inteligência de Deus para facilitar. Porque se eu dissesse, procura aí em Gálatas, não se deixe enganar. Aonde? Onde é que está isso aí? Rapaz, está em Gálatas. Você ia levar um tempo para procurar. Mas se eu disser Gálatas 6, Gálatas 1, 2, 3, 4, 5, 6, versículo 7, 1, 2, 3, beleza, Júlio, achei. Então, para facilitar apenas, mas as cartas não foram escritas desse jeito, foram pergaminhos. E você vê que o título, o contexto de Gálatas 6, a partir do 1 ao 10, o título é Façamos o bem a todos, as igrejas da Galácia, os Gálatas. O que é que nós temos a ver com isso? A gente precisa entender que quando uma carta é enviada, ela foi enviada para o destinatário. Se eu mando uma carta para você e sua família, o que é que o seu vizinho tem a ver com isso? Se você mandou uma carta para mim e para minha família, o que é que o meu vizinho, algum parente meu distante tem a ver com isso? Absolutamente nada. É lógico que o sistema religioso não vai ensinar isso, porque isso começa a abrir o entendimento. Então essas 14 cartas de Paulo, 11 destinatários, tiveram destinatários. Paulo foi o remetente, 11 destinatários. Algum desse destinatário foi para mim e para você? Não. Então quando a Bíblia fala vocês, esse vocês não somos nós. Os pastores enganam, assassinam a língua portuguesa. Por isso que todas as pregações evangélicas são fake news. Claro, não estou generalizando, conheço homens sérios, éticos, que são vítimas do sistema. João, na revelação do Apocalipse, está lá, Apocalipse 1:11. Envia, João, para as 7 igrejas da Ásia. Está lá, as 7 igrejas da Ásia Menor. O que é que nós temos a ver com isso? Foram cartas enviadas para as 7 igrejas, 7 cidades, 7 pastores. Tudo que estava prestes a acontecer. Estou à porta. Tudo aconteceu naquela época. Tudo foi para Israel, gente. O que é que nós temos a ver com essas cartas de João? Remetente João, 7 igrejas, destinatário. Remetente Paulo, destinatário, 11 cartas, 11 destinatários. O que é que nós temos a ver com isso? Quando a gente começa a compreender isso, fomos enganados por esse maldito sistema. Então, Gálatas 6:7, a gente vai ler agora aqui o contexto. Gálatas 6, do 1 ao 10. Olha só, uma carta, façamos o bem a todos. Paulo falando, escrevendo uma carta para as igrejas da Galácia, os Gálatas, ok? Então, do 1 ao 3, a gente vai ler até o 10. Irmãos. Irmãos quem? Eu e você? Os pastores vão dizer, aí, meu, Paulo falando, nós irmãos. Vocês não somos nós na Bíblia. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês quem? Que são espirituais, que compreenderam o evangelho da salvação, da grande tribulação que foi no ano 70, deverão restaurá-lo com calma, com mansidão. Perceba que quando Paulo fala de pecado, depois da cruz, naturalmente, ele está se referindo aos judeus que estavam praticando as leis de Moisés. E ele usa a expressão pecado. Mas Paulo disse em Romanos 10:4 que o fim da lei foi Cristo. Paulo falou em Romanos 5:8 quando ainda éramos pecadores. Então, no âmbito espiritual, não havia mais pecado, porque pecado era as 613 leis da Torá. Zacarias 3:9, removerei o pecado desta terra num único dia. Que dia? Na cruz. O que significa remover? Tirar. João 1:29, eis aí o Cordeiro de Deus, que deixa ou que tira? Que tira. Oi, Deus não tirou? Quando você diz que é pecador, você está voltando para antes da cruz ou você está dizendo que Deus mentiu? E quando Paulo fala isso aqui, surpreendido em algum pecado, ele está se referindo aos judeus que eram para compreenderem a graça e não compreenderam e estavam praticando as obras da lei, da carne. Por isso que ele diz, aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Essa carne de Paulo não tem nada a ver com a carne ativada, que é a maldade nos dias de hoje.
Eles estavam praticando as 600 obras da lei. Por isso que Paulo diz, vocês estão em pecado, vocês estão agradando a carne, o Deus deste século, Moisés, está cegando o entendimento de vocês. 2 Coríntios 4,4, que o sistema, os abutres, dizem que é o sócio deles, esse tal de Satanás. Então ele está dizendo, cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Por quê? Pelo pecado da lei. Porque aqueles que não creram foram condenados. Condenados a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. A maioria dos judeus não creu, por isso que ele disse, eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Largue a porta, Mateus 7, 13 e 14. E espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram. E apertada é a porta e estreito o caminho que leva à salvação. E poucos são os que encontram. Ou seja, a maioria rejeitou Jesus como Messias. E foram condenados. Condenados a quê? A passar pela grande tribulação que foi no ano 70. A minoria foi salva. Creram que Jesus era o Messias de quem os profetas profetizaram. E foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Porque o Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Todo Espírito é intacto, perfeito, sem gênero e eterno. A salvação na Bíblia foi referente à grande tribulação que foi no ano 70, que é exatamente a vida eterna. Porque todos os judeus já nasceram condenados. Por isso que Jesus disse, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E lá em João diz, aquele que não crê em Jesus já está condenado. Está porque já nasceu condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. Por isso que Jesus foi o Salvador. Salvador de quem? Dos judeus. Ele não é mais o Salvador. Ele não é mais o caminho, a verdade e a vida. Ele foi tudo isso para os judeus. Porque havia um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação que foi no ano 70. Então, todos os judeus estavam condenados. Só que aquele que cresce, que Jesus era o Messias de quem os profetas profetizaram, esses seriam salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Então, hoje, quando você compreende essa palavra, você tem a sua mente salva. Salva de quê? Das religiões. Você vai reinar em vida e mais nunca você vai colocar seus pés nesse lugar chamado de igreja. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, esses vocês aqui, não somos nós, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado, porque era possível perder a salvação. Paulo disse, Dema me abandonou, amando o presente muito. Jesus disse, aquele que perseverar será salvo. Ou seja, tinha que perseverar para ser salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Leve os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo, a justiça, a graça, o ministério da fé, do Espírito. Não tem mais sacrifício, não tem mais cerimonialismo, não tem mais ministério de condenação e morte que era de Moisés. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Do 4 ao 6. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Então você vê que é uma carta, mas essa carta não foi para mim e para você. Uma carta com destino às igrejas da Galácia, para os Gálatas. E aqui repete, o Gálatas 7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Porque está falando com relação ao ministério da época, porque havia um propósito de salvar os judeus e os gentios da grande tribulação que foi no ano 70. Gente, o que é que isso tem a ver com os dias de hoje? A gente vê aí políticos corruptos morrendo de quê? Falência múltipla dos órgãos. Cadê o que o homem plantar vai colher? A gente vê pessoas boas nos dias de hoje, pessoas boas, honestas, caridosas, pessoas excelentes que morrem tragicamente. Cadê o que o homem plantar vai colher? Você não percebe não que isso é uma heresia que não tem nada a ver com os dias de hoje? 8, 9 e 10.
quem semeia para a sua carne, olha só o que Paulo está dizendo, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Viu aí vida eterna? Que vida eterna? O entendimento da salvação. Não tem nada a ver, isso não é literal, porque todo espírito é eterno e toda carne morre. Então, que expressão é essa, vida eterna? Eu tenho uma mensagem que eu falo sobre isso. Vida eterna é quem compreendeu e não passou pela grande tribulação, foi salvo, conquistou a vida eterna. Não está se referindo no âmbito espiritual, mas sim com relação à salvação, a não passar pela grande tribulação que foi no ano 70. Quem creu em Jesus teve a vida eterna, ou seja, foi salvo da grande tribulação do ano 70. Não tem nada a ver com o âmbito espiritual, todo espírito é eterno. Isso tem, um dia desse o cara botou aqui, não, Júlio, tem espírito ruim. Que espírito ruim, meu irmão? Todo espírito é intacto, perfeito, sem gênero e eterno. A maldade do homem é a carne ativada, fazendo a vontade de Deus. Tem pessoas que chegam para mim e dizem, Júlio, quer dizer que da graça pode tudo? Pode, sempre pode. Na religião evangélica, católica, espírita, ateísmo, pode tudo. Só que as próprias leis são de Deus. Se você matar, roubar, estuprar, aqui no Brasil tu vai pegar 30 anos de cadeia. Se fizer isso em outros países aí, tu pode pegar pena de morte e prisão perpétua. Então não tem esse negócio, porque é exatamente o que Paulo está ensinando aqui. Olha, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá salvação, vida eterna. Está se referindo naquela época lá. Agora, trazendo isso para os dias de hoje, nós que estamos com o Espírito, mas quem semeia para o Espírito, trazendo para os dias de hoje, isso aqui não foi para mim e para você. Quando você tem um entendimento da graça, você está com o Espírito ativado e você não tem prazer nas coisas da carne. Essa carne aqui era o que? Era as 613 leis da Torá, que Paulo está dizendo, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. A prática do judaísmo, a prática da lei de Moisés, a prática das 613 leis, colherá destruição. Agora, quem entendeu a graça, o ministério da fé, do Espírito, mas quem semear o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, o entendimento, a salvação da grande tribulação que foi no ano 70. Então, nós que estamos na graça, a gente está com o Espírito ativado. Então, a gente não tem prazer mais nas coisas da carne, que hoje é a maldade. Na época aqui era a prática das 613 leis da Torá. Por isso que Paulo disse, aquele que está na carne, aquele que está praticando as obras da lei de Moisés, não pode agradar a Deus. Mas Paulo não teve um entendimento de que essas pessoas que não compreenderam também fizeram a vontade de Deus. Nós hoje, trazendo para os dias de hoje, nós não temos prazer nessas coisas. Não é? Eu tenho falado aqui, eu sou uma testemunha viva. Não é? Não mudou nada na minha vida, eu continuo sem beber, sem fumar, sem vícios, continuo trabalhando para a empresa, para a família, para minha mãe, para os filhos, netos. Não mudou, fiel à minha esposa, 23 anos. Não mudou absolutamente nada, gente. O que mudou é que eu descanso. Eu tenho uma paz que eu nunca tive. Eu reino em vida. E mais nunca, vai fazer 8 anos que eu não piso nesse lugar chamado de igreja. Eu descanso. Então essa é a diferença. E não nos cansemos de fazer o bem. O espírito ativado, o desejo de ajudar, de fazer o bem. Pois no tempo próprio colheremos o quê? A vida eterna, a salvação da grande tribulação. Se não desanimarmos, ou seja, era possível retroceder. Paulo fala isso em Hebreus. Aquele que retroceder, Dema me abandonou amando o presente imundo. Aquele que perseverar será salvo. Mas tudo isso se referiu à grande tribulação que foi no ano 70. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, os domésticos da fé. Tem tradução. Então esse é o entendimento com relação a Gálatas 6:7. Aquele que plantar vai colher, na época, para o ministério. Com relação à salvação da grande tribulação, não tem nada a ver com os dias de hoje.
nem nada a ver conosco. Isso é um vestígio, né, do sistema religioso ainda na nossa mente. Tá certo? Olha só, gente, mensagens que tá aí naquela playlist da Afaça. Tem mais de 20 mensagens. No ano 70 aconteceu o fim do mundo. Não é o fim do planeta Terra, é o fim de um aion, de uma era. O mundo não vai se acabar, a humanidade não vai se acabar. Quando Pedro fala de fogo, ele está se referindo do juízo de Deus que foi contra Israel no ano 70, Apocalipse 14:7. O seu juízo chegou. Tem várias passagens da Bíblia que falam o juízo de Israel, o juízo contra o Egito, contra a Babilônia, e o último juízo de Deus foi contra Israel no ano 70. Não tem mais juízo de Deus, gente. A gente não vai ficar diante de Deus, prestar contas de tudo que nós fizemos ou falamos. Isso é um terror, isso é uma mentira desses abutres, desse sistema religioso, que leva medo e terror. Cuidado, meu irmão, você blasfemou contra o Espírito Santo. Eu morria de medo disso, gente. Meu Deus, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Os que blasfemaram contra o Espírito Santo na época não teve perdão, foram condenados. Condenados a quê? A passar pela grande tribulação que foi no ano 70. Como é que nos dias de hoje alguém vai blasfemar contra o Espírito Santo? Isso é pilantragem, gente, isso é picaretagem. Isso é uma enganação. Repito, eu tenho que falar isso. Eu não estou generalizando. Eu conheço pessoas sérias, éticas, honestas aqui em João Pessoa, que são vítimas do sistema. Eles acreditam que estão ganhando almas para Jesus, que estamos nos últimos dias, que Jesus está voltando, em diabo, em inferno, o que plantar vai colher. Eles acreditam nisso. Eles são vítimas do sistema. Agora, a maioria está enganando. Eu tenho testemunhos aqui de ex-pastores que disseram: Júlio, eu passei 35 anos na Assembleia, passei 30 anos na Batista, fui professor da escola dominical, eu aprendi errado e ensinei errado. Em contrapartida, tem gente que já ligou para mim e disse: Júlio, essa tua palavra me quebra. A maioria são abutres, sabem que estão enganando, tem qualidade de vida extraindo daqui. Pessoas ficaram ricas, milionárias, por conta desse livro aqui, ó, com um sóciozinho chamado Satanás. É impossível o cara não ficar rico com um sócio desse. Livro histórico, tudo foi para Israel, tudo já aconteceu, mas é graças a esse livro histórico que nós conhecemos o nosso Deus. No ano 70 aconteceu o fim do mundo, o fim de todas as profecias, tornando esse livro, a Bíblia, um livro 100% histórico. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos, é mentira. São livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. Mostra aí na Bíblia Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, de Lucas. Vamos abrir a palavra no Evangelho de João. Mostra aí, se tiver na Bíblia, Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, eu fecho o meu canal. Não tem livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. Saquei uma grande fonte de renda. Pense numa picaretagem isso aqui. Não existe mais demônios. Demônios foram feitos por Deus, espíritos malignos. Está lá em 1 Samuel 16:14, eu acho. E um espírito maligno, vindo da parte de Deus, entrou em Saul. Não tinha manifestação. Ninguém expulsava demônios no Antigo Pacto. Por quê? Só na época de Jesus. E na primeira igreja primitiva. Por quê? Porque tinha um propósito para a época. Nunca é demônio. Pode ser tudo, menos demônio. O que é que um demônio está fazendo hoje? Primeiro que os demônios eram espíritos malignos vindo da parte de Deus. E eles tinham um propósito. Jesus deu poderes aos discípulos. Curar enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios e falar línguas estranhas, idioma. Não tem nada de terra de canta lipa na chulipa. Terra de canta lipa na chulipa é picaretagem. Ele sabe que está enganando. Ele pode até acreditar. Está expulsando demônio, está curando enfermo. Ele acredita em tudo isso. Céu, inferno, beleza. Muitos estão enganando. Muitos são vítimas do sistema. Agora falar terra de canta lipa na chulipa, nem Deus compreende isso. Isso é picaretagem. O cara sabe que está enganando. Ele sabe que está mentindo. É picaretagem.
esse pentecostalismo aí. Transformaram a alegria do Espírito Santo na época, na festa de Pentecostes, num verdadeiro circo, picadeiro, sem nenhuma base bíblica. Esse movimento pentecostal aí. Isso é uma insanidade, isso é um povo perturbado. Nem base bíblica isso tem. E Pentecostes era uma festa dos judeus. Você aí que se diz Pentecostes, você é judeu, é? Bota logo um kippah na cabeça. Era uma festa, 50 dias depois da Páscoa judaica. Festa de Pentecostes, uma vez por ano. Isso é uma palhaçada, rapaz, esse negócio de pentecostalismo. Então Jesus deu poderes aqui aos seus discípulos para expulsar os demônios. Demônios foram feitos, criados, gerados por Deus. Tinham um propósito, assim como os ímpios que não possuíam o Espírito, para que Deus concluísse a sua obra literária, a Bíblia. Hoje todos são eleitos e detentores de Espírito. A maldade do homem é a carne ativada fazendo a vontade de Deus. Mas nós já estamos vivendo o Salmo 37, 29. Se a Bíblia é um livro histórico, dizer o quê? Os justos herdarão a terra, e nela, na terra, habitarão para sempre. Se a Bíblia é profética, isso ainda vai acontecer? Não, já aconteceu. Porque os ímpios foram feitos por Deus para que ele concluísse a sua obra literária. Já acabou. No ano 70 cumpriu todas as profecias. Não existe mais pastores e muito menos profetas. Então, demônio está lá em Marcos. Né? Jesus dando poderes aos discípulos. Nós não somos discípulos de Jesus. E Jesus de Nazaré não existe mais, gente. Agora é Deus dentro de mim e dentro de você. Então, na época, os demônios se manifestavam, na época só de Jesus. Na primeira igreja primitiva ali, porque tinha um propósito de expulsar os demônios para que os judeus que foram libertos dos demônios na época, nossa, ele expulsou um demônio do meu filho, em nome de Jesus de Nazaré. Realmente, eu acredito que Jesus é o Messias de quem os profetas profetizaram. Esses que creram foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Não existe mais essa manifestação de demônios aí. Pode ser tudo, menos demônio. Normalmente é uma pessoa que vai receber um cachezinho no final do culto. Agora, quando a pessoa acredita que está endemoniada, ela se manifesta, entre aspas. Ela cai, entre aspas. Ela fica toda torta, entre aspas. Dá até entrevista. Você vai entrevistar um demônio desse, um satanás desse, você quer fazer o que com ela? Quero matar ela. Ah, quer matar ela? Vamos aqui comigo no penhasco, sobe aí no penhasco, pula, quero ver ele pular. Basta a polícia chegar e dizer, bora, mão na cabeça. O demônio, ó, sai logo. Que demônio, rapaz? Isso é picaretagem. Pode ser epilepsia, pode ser um ambiente, uma hipnose, pode ser tudo, menos demônio. Isso é uma fraude, isso é picaretagem, isso é um sistema religioso aí, muita gente ficando rico expulsando demônio. Vai expulsar demônio numa academia, na farmácia, no supermercado? Demônio só se manifesta nesses lugares, nesses antros, nesses alçapões, nessa arapuca. Eu nunca vi um rico endemoniado. Eu nunca vi um pastor endemoniado. Tu já viu um pastor endemoniado? Eu nunca vi. 14 anos que eu passei nessa coisa aí, Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus. Nunca vi um pastor endemoniado. Por quê? Você não percebe não, meu irmão, que isso é uma fraude? 150 mil igrejas evangélicas aqui. 100 mil delas, toda quinta-feira de noite, culto de libertação. Toda quinta-feira de noite, sai dele Satanás, 7 horas da noite, simultaneamente. 100 mil satanases espalhados por aí, dando entrevista. Tu não percebe não que isso é picaretagem? A língua portuguesa revela fraude das pregações evangélicas. Não. Eis que te digo, assim diz o Senhor, Deus manda te dar, meu irmão, o Salmo 91. Deus manda te dizer, varão. Isso é tudo picaretagem, gente. Isso é tudo, pode ficar certo. Vai lá no canal do cara, tem lá Pix, tem um livro, tem um curso. É um sistema religioso. Por que Deus vai dizer, Deus manda te dizer, se o Espírito de Deus habita em você? Fala aí. Então esse negócio de profecias é uma farsa, ó. A farsa das profecias. Que profeta? Esse homem nunca foi profeta. Isso é um fraudador do evangelho, rapaz. Um picareta espiritual.
Profeta, tem gente aí não, profeta Vinícius, profeta não sei o quê. Que profeta? O cara é milionário. Tu conhece algum profeta que ficou rico na Bíblia? Mostra um que pregou o evangelho da circuncisão ou da incircuncisão se ficou rico na Bíblia. Qual é a base bíblica para ficar rico? Ah, quem vive do evangelho, quem prega o evangelho, viva do evangelho. Isso foi da época, porque tinha um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação. Paulo arrecadava dinheiro para pobre e necessitado. Paulo não era rico. Paulo foi ao terceiro céu, o paraíso, 2 Coríntios 12, 3, 4. Paulo viu alguma coisa no céu? Paulo já foi para o inferno? Só quem vai para o inferno é quem? A irmã Nadir, Paulo Júnior. E você vê esses testemunhos aí. Não, eu estive no inferno. Que mentira, que picaretagem. Para de enganar o povo. Paulo não foi no inferno? Por que Paulo não foi para o inferno? Porque esse inferno pregado por esse maldito sistema nunca existiu. Diabo e inferno são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso. Paulo foi ao terceiro céu, ouviu palavras inefáveis, apenas isso. Ele não viu ninguém no céu. Paulo em momento nenhum foi para o inferno. Por quê? Não, Paulo não foi, a irmã Nadir vai todo dia, todos os dias. Eu fui para o inferno, eu vi uma EQM, experiência quase morte. Isso é heresia, gente, EQM. Cada um contou a história. Se foi um cara que é budista, teve uma EQM, nossa, eu me encontrei com Buda. Se for um católico praticante, nossa, eu vi o túnel assim, quando eu olhei para o túnel estava Maria lá. Se for um evangélico, nossa, eu vi Jesus. Você percebe que isso aí é uma heresia, é coisa da mente, do cérebro, que não tem nada a ver com o âmbito espiritual, porque se fosse uma revelação divina, a visão seria única. Como é? Que vai ver Buda, que vai ver Maomé, Chico Xavier, Allan Kardec, o Papa, Maria, Jesus. E aí? Você percebe que esse negócio de EQM é coisa 100% da mente, do cérebro. Não tem nada de revelação, gente. Então, a farsa das profecias. O pentecostalismo é uma fraude. Transformar a alegria do Espírito Santo num circo, num picadeiro. Eu sou do movimento. Eu sou canelinha de fogo. Ô, terra de canta ali para na chulipa. São perturbados. E muitos são picaretas. Faça da salvação. Meu irmão, cuidado, viu? Você tem que ver onde você vai passar a sua eternidade. São os abutres, levando medo e terror. Jesus disse em Mateus 10, 28, corpo e alma para o inferno, para a sepultura, para o Geena, que era um crematório, um lixão que havia por trás da muralha de Jerusalém. O inferno falado por Jesus. Hoje é um ponto turístico de Israel. Nesse crematório jogava-se animais e pessoas mortas. Enxofre, o fogo não se apagava e os vermes brotavam. Meu irmão, você não vê não? Jesus falou muito mais do inferno do que do céu. Tamanha a gravidade do inferno. Eu tinha essa frase na ponta da língua, gente. Por que Deus faria um inferno de sofrimento e tormento? Salmo 37, 20. Os ímpios perecerão. O que é perecer? Extinguir-se, deixar de existir, morrer. E o próprio Salmo 37, 20 diz o que significa perecer. Desaparecer, virar fumaça. Cadê o sofrimento aí? Você não percebe não que isso é uma enganação, é uma picaretagem? Diabo, inferno, volta de Jesus, estamos nos últimos dias. Enche o cofre desse maldito sistema religioso. A maioria desses homens que estão em evidência aí, gente, são ateus. A face da salvação. Isso é picaretagem, gente. O que significou a expressão vida eterna? Tem nada a ver, todo espírito é eterno. E toda carne tomba. O que era a vida eterna? Quem crê em Jesus terá a vida eterna. Ou seja, não passará pela grande tribulação. Será salvo da grande tribulação, que foi no ano 70. Essa mensagem aqui teve uma repercussão muito grande. Eu acho que compartilharam. Eu não acredito que você vai continuar sendo evangélico depois que assistiu uma mensagem dessa. Eu afirmo agora. Você ainda é evangélico? Você vai continuar sendo evangélico? Oh, coitado. Esse é o combo do sistema religioso. Tudo mentira. Tudo fake news. Pecado, diabo, inferno, últimos dias, salvação, dízimo, aberração, Apocalipse, Mateus 24, 6. Estou tocando nessa tecla aí porque tem uns abutres aí no podcast. Rodrigo Silva, Hernando Dias Lopes, Nicodemos, Paulo Júnior,
Lamartine em Pozella, pense num abutre. Meu irmão, é Mateus 24, 6. Vocês ouvirão e ouvireis. O verbo ouvireis, ouvir, está no futuro do presente. Ou seja, algo futuro, mas muito presente que vai acontecer. Tanto é que tem uma tradução que esses abutres não falam, de Mateus 24, 6, que diz, vocês ouvirão. Pastores, vocês quem? Até quando vocês vão continuar enganando os evangélicos? Vocês quem? Bota aí na tua Bíblia, evangélico. Ouvireis. Bota outra tradução que de repente você não vai entender o que significa ouvireis. É fácil enganar os evangélicos quando se lê essa tradução. E ouvireis guerras e rumores de guerra. E ouvireis. O evangélico não pesquisa, porque acredita em tudo que os pastores falam, mas vê a outra tradução aí. Vocês ouvirão. Jesus está falando para os discípulos e dizendo que eles vão ouvir guerras e rumores de guerras. Na época, Flávio Joséfo diz isso, que havia guerras e rumores de guerra entre as cidades de Israel. Ora, se essa profecia de Jesus de Mateus 24, 6 está acontecendo nos dias de hoje, pastor, bota aqui embaixo, cadê os discípulos? Eu acho que eles estão com 2.150, João deve estar com 2.200 anos. Cadê os discípulos? Você não percebe não que isso é uma picaretagem desses caras? Repito, tem uns que são vítimas do sistema. Eu ainda acredito nisso, que tem vítima do sistema. Mas a maioria é pilantra, a maioria está enganando. Vocês ouvirão guerras e rumores de guerras. Ou isso aconteceu para a época, ou os discípulos estão vivos no dia de hoje. Cadê os discípulos? Se essa profecia foi para o dia de hoje. Guerras e rumores de guerras, terremotos, fome, reino contra reino. Olha a linguagem. Reino contra reino. Vocês serão perseguidos, humilhados, torturados e mortos por causa do meu nome. O que é que nós temos a ver com isso? Pastores. Tem alguém aí sendo morto por causa do nome de Jesus aqui no Brasil? E não vem com essa história não que a igreja está sendo perseguida. Que isso é outra picaretagem. Não existe perseguição na terra alheia. Se o cara vir da China aqui falar de Buda, a gente vai botar o cara para correr. Se a gente for falar de Jesus lá na China, vão botar a gente para correr. Meu irmão, bem que a Bíblia diz que nós seremos perseguidos. Isso é outra pilantragem, outra picaretagem para atrair um engodo, uma isca. Não existe perseguição na terra alheia, na outra terra. A perseguição da igreja foi na primeira igreja primitiva, lá em Atos. Eles estavam perseguidos, porque havia um propósito. Então tinha lá os principados, a potestades, tem nada de espiritual. Os principados e potestades eram os romanos, era o Império Romano. Então havia um propósito, por isso que a igreja estava sendo perseguida. Por isso que Paulo foi preso, foi humilhado, foi torturado. E Jesus disse em Mateus 24, vocês serão torturados, perseguidos, humilhados, mortos por causa do meu nome. O que é que nós temos a ver com isso? Vocês ouvirão guerras e rumores de guerras. Repito, se essa profecia é para os dias de hoje, cadê os discípulos? E outra coisa, se é para o dia de hoje, como é que eu vou fazer oração, jejum, para não acontecer guerras e rumores de guerra? Eu vou querer provar que Jesus é um falso profeta? Até quando vocês, pastores, vão enganar os evangélicos? Até quando, evangélicos, vocês serão enganados? Mateus 24, 6. Isso é uma aberração, rapaz. Afastados e desviados. Para a glória de Deus, estamos afastados e desviados desse maldito sistema religioso. Volta de Jesus. Pensa numa fonte de renda, o evangelho tem medo de morrer, fica acreditando nesse arrebatamento. Volta de Jesus está voltando. 2000 anos. O que é que falta acontecer para Jesus voltar? Como é que ele vai voltar se a Trindade é uma heresia e o Espírito Santo habita em você? Responde aí. Bota aqui embaixo. Fiz esse desafio aí. Nem um pastor evangélico, nem teólogo. Não, porque a exegese é hermenêutica. Isso é tudo para enganar as pessoas. Se a Trindade é uma heresia, não existe a Trindade. Existe um único Deus, um trono, um Deus, que se manifestou em 3 situações. O Deus que falava com os profetas, o Deus, esse mesmo Deus que se fez carne e habitou no meio dos judeus, o Nazareno, que não existe mais, e o Espírito Santo. 3 manifestações de um único Deus. Se esse Espírito Santo habita em mim e em você,
Como é que Jesus vai voltar? Responde aqui, evangélico, aqui embaixo. Está com medo de morrer? É. Vai morrer. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Todos nós iremos passar pela morte. Agora, quando a carne tombar, o Espírito volta para Deus com um novo corpo glorioso igual ao dele. É aí que ele se manifesta, que é um Deus lindo, maravilhoso, justo. É aí que ele se manifesta, depois que a carne tomba. Agora aqui, eu tenho uma mensagem. Muitas vezes, Deus é injusto. Muitas vezes, a vida é injusta. Claro que é. Você imagina aí uma mãe enterrar um filho, uma avózinha enterrar um neto. Já viu uma avózinha enterrando um neto e dizer glória a Deus, aleluia? Já viu? É sofrimento enquanto ela estiver aqui na terra. Agora, depois que a carne tomba, é aí que ele se manifesta. Que ele é lindo, que ele é perfeito, que ele é bom, que ele é justo, que ele é maravilhoso e que ele é amor. Você imagina você ter um corpo glorioso e vendo o Senhor como ele é. Paulo diz, muito melhor é estar com Cristo do que ficar com vocês. O Espírito de Paulo falando isso. Volta de Jesus. Jesus veio apenas para Israel, Mateus 15, 24. E a volta dele foi o juízo sobre Israel. Ele vindo com as nuvens, Apocalipse 1, 7. Todo olho verá. Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, que não tiveram a vida eterna, que não compreenderam o evangelho, foram condenados. E esses condenados viram a volta de Jesus, que foi o juízo sobre Israel no ano 70. Ele vindo com as nuvens. Apocalipse 1, 7. Volta de Jesus é uma grande fonte de renda, gente. Uma grande fonte. Jesus está voltando. Ó, enche o cofre desses abutres aí. Responde aí se a trindade é uma heresia. Não existe trindade. É a mesma coisa. Um homem, ele é jogador de futebol. Esse mesmo homem passa a ser treinador de futebol. E esse mesmo homem passa a ser um comentarista esportivo. Um único homem que foi jogador, comentarista, né? Jogador, comentarista e técnico de futebol. O mesmo, mas um único homem. Assim foi Deus. Então, se a trindade é uma heresia, não existe três deuses. O Espírito Santo habita em você, pastor, e você, evangélico, e a trindade é uma heresia, como é que Jesus vai voltar? Responde aqui embaixo. Isso é picaretagem, gente. Olha, Jesus está voltando, meu irmão. Está vendo aí o fim dos tempos. Guerras e rumores de guerras, furacões, terremotos. São maus. São pilantras espirituais. Batalha espiritual nunca houve. Línguas estranhas, terra de canta, é picaretagem. Não é piracanjuba, não. É picaretagem. Cai fora. Demônios não existe. Curas e milagres. Também foi para a época de Jesus. Onde é que você vê curas em nome de Jesus de Nazaré? Onde é que existem esses milagres, gente ressuscitando? Onde é que é a ficha de vocês evangélicos vão cair? Onde é que tu vê, meu irmão? Se isso fosse verdade, toda a ambulância do SAMU e hospital tinha que ter um pastor para desafogar os hospitais. Seja curado em nome de Jesus. A gente está vendo aí pessoas evangélicas com câncer em fase terminal, pastor com câncer, artistas gospel com câncer. Cadê eles? Vai lá, pastor. Mateus 10, 8. Curarão o enfermo. Vai lá. Tem um pastor aí, novo, 30 e poucos anos, está com câncer. E aí? Isso é uma grande fonte de renda, gente. É tudo mentira. Agora, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente com relação a poder. Ele pode usar uma cirurgia, mas esse negócio de botar a mão na cabeça. Receba a cura em nome de Jesus de Nazaré. Isso é picaretagem. Isso não existe mais. Se ressuscitar os mortos fosse para o dia de hoje, todo velório tinha um pastor para ressuscitar os mortos. Tu já viu isso, abençoado? A Bíblia como um livro profético não existe mais, é histórico. Tudo isso aqui é fake news, tudo isso aqui é mentira, tudo isso aqui é um engodo, uma isca para enganar os evangélicos, ó, e ganharem dinheiro. Ok? Logo, que prêmio tenho, que evangelizando, propagando o evangelho, Paulo diz, proponha de graça. Não tem livro não, viu, pastor? Não tem cursinho não, viu, pastor? Pregadores da graça aí, essa panelinha que está aí, esse negócio de vender livro, e-book, apostila, congregação, seja membro, tudo isso é pilantragem. Não dê dinheiro a nenhum pregador, não dê dinheiro a nenhum pastor.
Tudo isso aí são malandros, são oportunistas, querendo ter qualidade de vida com dinheiro alheio. Manda essa cambada trabalhar. É assim, ó, 1 Coríntios 9,18. Não tem que pedir dinheiro a ninguém. E se você der, você ainda não entendeu o evangelho da graça de Deus. Você está em processo de evolução. Evoluindo a sua mente. Não tem nada de teologia da evolução. Júlio, eu creio na teologia da evolução. Um homem veio de um macaco. E foi. Por que a macacachita de Tarzan não virou mulher? Quem foi que disse? A partir de hoje, os macacos não vão virar gente. Vou apertar o botão aqui. Quem foi que disse isso? Liberte-se da religião, da escravidão. Se você entender o verdadeiro evangelho da graça, mais nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. E você vai ter uma paz que você nunca teve na sua vida. Agora, Deus só dá esse entendimento a uns. A outros, tem uns que vão me detonar aqui, ó. Tá no canal errado. Unção de Roberta Miranda. Vai com Deus! Acesse a playlist do canal. Tem uma mensagem focada. Acesse aí a playlist e bota a faça. Mais de 20 mensagens recentes para a gente crescer na graça e no conhecimento. Já é inscrito no canal? Peço que você se inscreva no canal. Eu nunca vou pedir nada a você, nunca vou pedir dinheiro a você. Se inscreva no canal, clique no sininho e coloque a opção todas. Para que toda vez que eu colocar uma mensagem, o YouTube avise a você. Apenas isso. Já deu um like, já deu um joinha. Aí, dá um like aí agora. Clica assim, ó, no like, no joinha. Você já está ajudando o canal. Deixe o seu comentário. O comentário edifica muito a fé das pessoas. E principalmente compartilha. Quando a gente estava nesse sistema religioso, a gente compartilhava com força. Eu compartilhava a mensagem de Malafaia, que tem mala até no nome. Paulo Júnior, esse perturbado insano, eu compartilhava. E a mensagem da graça, às vezes, a gente não quer compartilhar. Não, Júlio, fulano vai ficar chateado comigo. Bota aí no grupo de WhatsApp, de Facebook. Gente, o que é que vocês acharam dessa mensagem? Eu achei interessante, gostaria de ouvir a opinião de vocês. Usa essa estratégia, tá certo? Compartilha. Meu canal de comunicação continua. Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.